Embora Madeira nunca tenha sido um centro de produção de café, há registros que o café já é plantado na ilha desde o século XVIII, muito provavelmente devido às relações que a população madeirense estabeleceu ao emigrar para a África e a América do Sul. Atualmente, o café já começa a ganhar mais interesse pelos madeirenses, seja para consumo familiar, seja para comercialização. Fomos visitar alguns agricultores para saber da sua experiência, motivações, técnicas de descasque e torragem, assim como das suas opiniões sobre o futuro do café na Ilha da Madeira. Eu lembro-me de ter vindo de Moçambique em 77 e já existir aqui um cafezeiro. Aquele cafezeiro já era um cafezeiro muito velho, muito idade, e um célebre dia o meu pai entendeu de cortar o cafezeiro. Claro que o desgosto foi tão grande que, passado uns tempos, meu pai apareceu-me em casa com 2 plantas de café. Um foi para Santana, e pronto, e lá seguiu a sua vida por Santana. E este que ficou cá plantado, foi plantado num jardim, que entretanto depois mudou de sítio, agora está na horta. Esqueci. Que muitas vezes eu delicio-me só de ver quando ele está a florir, porque ele, a planta em si, quando está a florir, é uma planta lindíssima. Tem aqueles braços como se fossem os galhos, como se fossem braços como, todos cheios de flores, como se fossem as mangas de um vestido de uma noiva, por exemplo. Eu brinco um pouco com isso. E depois é a carolice de ir apanhando o grão de café. Muitas vezes acabo por comer aquela parte daquela capinha vermelha porque é doce. E vou-me entretendo nisto, agora que tenho tempo. Plantas daí já foram novamente umas para Santana, já foram umas para Machico. Depois o meu vizinho daqui, que mora aqui perto, já tem plantas que foram daqui. E tenho plantas, para quem quiser plantas deste café, tenho plantas para dar. Não vou vender porque não é esse o meu propósito. Se alguém quiser plantas de café, arranja-se. Tem uma planta, uma laranjeira ao lado, já tem. Ele está precisando de ser criado, nunca lá. Olha, eu não tenho bem a memória já exata, mas deve estar com uns 5 a 6 anos aqui plantado. Eu comecei a exploração em 2015, a fazer a plantação aqui nesta propriedade, e depois de uma visita que fiz à Índia, indicaram-me lá que o cafezeiro era uma planta ideal para se pôr à sombra de outras árvores, e isso fez-me um clique no sentido de trazer também aqui para a exploração uma planta de café. E porque é que eu trouxe a planta de café? Porque aqui ao lado da minha propriedade, veio umas pessoas que tinham estado em África e trouxeram plantas de café. E dava café e faziam eles próprios o café. Eu, então, associando estas duas situações, e como eu estava a plantar várias plantas e gosto também das novidades, disse, bom, é a oportunidade para comprar uma planta de café e trazer para aqui. E assim fiz. Eu compro muitas das coisas habitualmente na cooperativa agrícola. Passei lá uma vez, estava uma planta de café bonita à venda, disse, olha, é mesmo esta que eu vou pegar e levar lá para São Jorge. Sei que plantei a planta, ela cresceu e desenvolveu-se lindamente aqui, sem qualquer dificuldade, e começou, portanto, há 2, 3 anos, começou a dar flor e dar fruto. E este ano, portanto, culminou com uma excelente produção. Eu tenho mais de 10 quilos de café seco que ela me ofereceu já este ano. E então estou entusiasmado com a cultura e agora estou no processo de descascar o café, de secá-lo
e depois fazer torrar e depois fazer então beber o café. Aquilo que vejo pela produção de uma planta só que tenho aqui, eh, e portanto que vejo que ele se adaptou perfeitamente às condições do nosso solo e ao nosso clima, penso que pode ser uma alternativa interessante e com um valor de mercado muito bom. Olha, eu nem sabia que já tinha este segundo apanhado. Já deve ter uns 10 anos, tem elas aqui. Todas elas. Só que estas aqui cresceram mais. E aquela. Estas estão mais baixinhas, mas dá fruto. E nota-se já pelo tronco delas, que elas já têm um tronco assim grosso. Já se vê. Mas elas ainda levam uns 2 anos para se desenvolver. Ela demora a crescer. Mas só a planta em si também é bonita. Buscar o para deixar cheio. Olha, estas plantas foi uma tia que vive na Água de Pena, que ela tinha uma planta grande, mas ela tinha uma árvore mesmo enorme. E dava muitos. E depois nas plantas ela deu para plantar, eu plantei 2. E depois dei essas 2 a que já aqui a café no chão e depois transplantei estas plantas para aqui. E já vai dando café e já tenho tirado. O café é bom, eu gosto do café. Eu utilizo, estou em casa. Não é café para vender, mas em casa eu aproveito esse. Não é muito, mas conforme vou apanhando, vou juntando, tiro-lhe a pele. Isto é assim, tem os grãos aqui dentro. Depois deixo secar, depois de estar seco, meto no forno. O forno tenho em casa, tradicional. Meto no forno a torrar e depois tenho um moinho. Não é muito, que isto não tiro aqui aos quilos de café. Mas de vez em quando tiro um punhadinho. E não dá trabalho o café. A planta não dá muito trabalho. Eu pelo menos não tenho. A dos outros não sei. O meu nome é João Pedro, tenho 16 anos, estou na Escola da Calheta e há 2, 3 anos eu e os meus pais começamos a fazer plantação de café como experiência e foi crescendo os bagos e agora temos café. Eu não sei, ainda não sei também muito sobre o café, mas decidi experimentar fazer coisas diferentes, coisas que não são o normal. Normalmente secam ao sol ou em fornos de lenha. Também seco no forno de lenha, mas tenho feito na air fryer, que é uma fritadeira sem ar. É um processo mais rápido do que o forno a lenha e não é preciso tanto alimentar com lenha. Aqui basta ligar a eletricidade e pomos os grãos, normalmente 20, no mínimo 20 minutos cada lado, e quanto mais tostar, melhor fica e o sabor é mais intenso do café. Eu acho que o café não é uma planta que seja muito complicada. Tem de ser obviamente regada e cuidada, mas a partir do momento que dá os bagos é um trabalho fácil, os processos de moagem e secagem também são fáceis e acho que como nós temos um clima propício não precisamos de importar aos outros países o café, sendo que nós podemos ter o nosso próprio café. Mas onde é que tem? Esta está bonita aqui, não está muito vermelha, mas... Olhem, leva-se os papéis da cereja, uma cereja, leva-se café. Vamos fazer elas. Dá-me o cesto, não é mesmo? Ah, desculpa. A freguesia do Estreito da Calheta é uma freguesia que se caracteriza
por várias culturas que marcaram a economia local. Uma delas, talvez a mais forte, foi a da cana-de-açúcar, que era considerado o ouro branco, hum, e que trouxe muita prosperidade a esta zona. Também a vinha, atualmente é mais o cultivo da bananeira, e a cana-de-açúcar está praticamente a desaparecer. São culturas com muita exigência do ponto de vista de mão de obra, que também escasseia nos tempos que correm. E por isso mesmo a cultura do café pode aparecer como uma alternativa. É uma cultura que não exige mão de obra muito exigente, portanto, podemos dizer que quase qualquer criança pode colher os bagos do café, e nesse aspecto pode ser uma alternativa à economia local. E vamos para outro aspecto, que é as pessoas podem não ter uma produção grande de café, mas podem ter 2 ou 3 plantas no seu quintal. E isso contribuiria para a sustentabilidade da economia familiar. Qualquer pessoa pode colher as bagas do café, descascar, fazer a torragem, moer e depois ter o seu café pela manhã. Portanto, este projeto também pretende ajudar as pessoas nesse sentido a perceber que é possível ter os seus próprios produtos, com a mais-valia que isso significa, serem produtos frescos, serem produtos quase biológicos, sem químicos. Portanto, tem vantagens a todos os níveis. A nível de saúde, a nível económico, e até a nível ecológico, porque não deixa os campos ao abandono. O café, penso que tem potencialidade, na maneira, como já disse, para o consumo próprio das famílias, mas também para comercialização para o turismo. Pode ser um produto regional e com muita potencialidade. E é possível, não digo agricultores sozinhos ter a sua marca de café, mas é possível fazer uma espécie de associação, de cooperativa, onde as pessoas trazem a quantidade de café que colhem nos seus jardins, nos seus terrenos, depois há uma entidade que faz todo o outro trabalho, e isso acaba por ser uma valorização da economia familiar. A planta do café em si, os únicos cuidados que ela requer é ter atenção à rega. Portanto, no verão não pode passar muita sede. Quando começa a frutificar, os frutos vão amadurecendo aos poucos, portanto não é tudo de uma vez, e isso até é muito bom para controlar quem tem pequenas quantidades, não precisa de uma máquina para descascar. Portanto, é uma coisa que se faz bem, até é um passatempo agradável e pode ser um momento até de reflexão enquanto estamos a fazer esse trabalho manual. Portanto, a descasca para pequenas quantidades faz bem sem máquinas. Depois vai a secar, é uma questão só de pôr ao sol. Em tabuleiros, pomos ao sol. A torragem pode ser feita de uma forma muito simples. Sei que, por exemplo, nos Açores, ou em São Tomé, ou noutras ilhas onde há café, fazem mesmo numa frigideira e torram a quantidade que pretende usar. E até é o ideal, porque depois torna o seu café mais fresco, mais agradável. A torragem pode ser feita também, se for uma quantidade maior, no forno onde se coze o pão, nos tabuleiros que se fazem as broas, é exatamente o mesmo método. E hoje é possível também adquirir moinhos pequeninos, elétricos,
por 12, 14 euros temos um moinho desses e, portanto, qualquer pessoa pode produzir o seu café. Portanto, eu estas já tenho que tirar, senão elas caem já. Já estão na última fase do amadurecimento. Portanto, eu nasci em Angola, numa zona de cafezeiros e de algodão. E depois da Revolução vim parar à Madeira, que foi uma sorte grande, e fiquei todo entusiasmado quando vi aqui plantas que haviam em Angola. Todo o tipo de plantas, e achava estranho não haver produção de café, quando nós aqui temos todas as condições para produzir café. Como curiosidade, e tenho um terreno, fui plantando plantas de café e fui adquirindo alguma experiência. É curioso que no século XIX já havia café na Madeira, produção de café na Madeira. Portanto, penso que é uma cultura de passado, mas com muito futuro, à dimensão da Madeira, com muito futuro aqui na Madeira. Portanto, e depois é mais fácil a cultura do café do que a cultura da banana, não é? Em termos de mão de obra, de dificuldade. Mas não é para acabar com as bananeiras. Acho que o café pode ser um bom aliado, casa bem com a bananeira. Há dois processos de descasque. Há o processo seco, que o café é colhido manualmente e depois é colocado num terreiro a apanhar sol durante 3 semanas. Ao fim de 3 semanas é recolhido e é sujeito a uma pressão. Portanto, vai para dentro de umas bacias, tem tipo um pilão grande, sofre umas pancadas e a casca sai do café. Portanto, o café depois está pronto a ser torrado. Outro processo, que é o processo que eu acho que é mais simples, é o café recolhido manualmente, é metido dentro de água, facilmente se tira a casca do fruto. O fruto depois é posto a secar. E neste caso podemos aproveitar a casca para fazer para secar também outra vez e para fazer chá, ou podemos aproveitar a casca para fazer compota. E no tratamento de secagem inicial a casca já não é utilizada. Quem me ensinou a descascar foi o Padre Rui. Mas há máquinas simples que descascam facilmente. Portanto, isto agora ficava 7 dias a secar ao sol. Depois ficava com este aspecto. Depois estava em condições de ser torrado, fica com aquele aspecto. E depois falta aqui quero
Já o O café em pó. pronto a consumir. A casca pode ir diretamente para o sol. Vai ficar com este aspecto. Portanto, casca crua, casca seca, através da energia solar. Portanto, já dá para produzir chá. E esta casca crua, depois de limpa e tirarmos estes pontinhos verdes, juntamente com o açúcar e vai ao lume e temos uma compota agradável. Compota ao doce de café. Compota ao doce de café. Podia ter vários aromas, não é? Adicionado a canela, ao limão, ou com outros frutos, pitanga. E o chá do café é indicado, não tem muita cafeína, é indicado para o tratamento de diabetes, para a proteção de doenças cardiovasculares, doenças cancerígenas. Portanto, é uma bebida agradável de se beber. Estamos em São Martinho, num terreno de aproximadamente 20.000 metros quadrados, em que o café tem uma ocupação entre 40% a 50% do espaço da herdade. Esta ideia do café nasce precisamente pela paixão, pelo amor que meu pai tinha ao café. Era uma pessoa que adorava e falar sobre café, e a história dele começa precisamente com o café. E portanto, esta é a fase primeira do café. Prova-se que da madeira dá café, dá bom café. Nós já o ano passado tiramos 1000 quilos de café, a quantidade não muito grande, mas é um começo. Pensamos este ano triplicar mesmo. É um nicho de mercado. Eu acho que somos pioneiros de uma nova cultura na Madeira. A Madeira dá café. Nós temos neste momento 1600 plantas na propriedade. Meu pai começou a plantar café há uns 6 anos esta parte. E começou a plantar pela curiosidade em saber se realmente o café se dava, se conseguia colher. E depois fomos comprando, aliás, compramos no princípio no Centro de Fruticultura, que tinha lá plantinhas de café. E compramos lá, tanto assim que o café de lá, e não sei qual é a origem do café do Centro de Fruticultura, sei que esse café comprado lá tem nas árvores, são mais altas, mais esguias. O nosso café que nós semeamos é mais plano, mais robusto, são coisas diferentes. E portanto fomos comprando, fomos plantando, fomos vendo as coisas evoluírem, acontecerem, e depois o entusiasmo foi-se fazendo. E eu fui na onda e fui colaborando e fazendo com que isto fosse uma realidade. Um ano e 6 meses. Estes. E tenho aqui cana-de-açúcar, tirei a cana-de-açúcar e plantei café. Porque isto aqui, quando dava vento, a cana virava tudo. E então, e aqui era complicado fazer os molhos, levar para a porta. A parte humana, não se justificava. Então plantei café. Pusemos estas estacas para segurar isto.
E pronto, olha, o café está lindo. Há plantas de café, várias, que numa fase tem a flor, que é uma flor branquinha, tem o bago verde e já tem o bago vermelho pronto a apanhar. E nós não apanhamos o café só de uma vez, vamos apanhando. Depois de apanhar, descascamos, temos uma máquina para o descasque. O bago, um bago vermelho, tem aqui o exemplo aqui de um bago que já se está a formar aqui o amadurecimento do café. E um bago traz 2 bagos de café. A máquina faz isto, a máquina descasca. E isto, 2 bagos, é o café arábica. Isto quando se descasca fica com uma goma. Nós temos ali uma esteira, espalhamos, lavamos 2 ou 3 vezes, um processo de 3 semanas de secagem, depende do tempo. Depois fica uma ligeira película, temos outra máquina para tirar a ligeira película e temos instalações na cancela, são umas instalações já de vários anos, em que torramos a lenha e depois vendemos nas nossas lojas tradicionais. Aliás, meu pai começou a sua atividade com a Pérola dos Cafés em janeiro de 1956, depois em outubro abri a Pratinha dos Cafés, no lado do posto da rua, e ainda hoje há muita gente que vai lá buscar a sua receita, que é um lote de café feito na loja e moído. Depois dá o café da manhã. Há muitas famílias, ainda há essa tradição, e nós neste momento somos dos poucos aí na Madeira que continuamos com essa tradição do meu pai. Portanto, desde 1956, vejam lá os anos que isso tem. Lojas essas que são lojas históricas. Os turistas, quando vão ao mercado, param e falam sobre os produtos que estão na montra da Pratinha e da Pérola dos Cafés. E, portanto, isto é uma ligação de um princípio da atividade do meu pai, ao fim e ao cabo, do começo da comercialização, da dinamização do próprio café no mercado, até à produção, que ao fim e ao cabo que era o que nos faltava. E temos aqui, e a prova provada, que na Madeira há todas as condições para termos café. Há muita gente que pergunta, eu planto o café, depois vende a quem? Pá, nós podemos comprar, porque já temos a nossa experiência de mercado, temos uma aceitação e uma procura e podemos ajudar pessoas que têm terreno em avançar para uma cultura alternativa, o café, e nós compramos e revendemos. E penso que com isto vamos promover junto de muita gente a plantação também de café aqui na Madeira.